Olá pessoal, hoje falar um pouquinho a respeito de um aspecto que incomoda muito, principalmente estudantes, é a respeito dos teóricos, dos escritores, dos autores, que muitas vezes se diz que são complicados, são confusos, são difíceis de entender. E às vezes acontece um movimento, tanto por parte dos professores quanto por parte de quem aprecia a área do conhecimento, de romantizar demais essa confusão e essa complicação dos autores. Então muitas vezes se diz que o autor ele é complexo mesmo, dado o nível de genialidade dele, é difícil de entender. E às vezes não, esse autor só é confuso mesmo. Ele só tá, às vezes quando você olha a obra e você pensa, nossa, mas dá a impressão que ele se contradiz, que ele tá um pouco perdido. Não é impressão, ele realmente se contradiz e está perdido. E às vezes se romantiza demais isso, se dizendo que não, o autor é complexo mesmo, é difícil de se entender. Não, é difícil de se entender o autor, porque muitas vezes ele mesmo ainda não se entendeu. E aí eu pego da área que me é de maior conhecimento e que eu estudo mais, que é o próprio Freud, para tomar por base e falar, por exemplo, a respeito de quando ele afirma que as histéricas foram abusadas durante a infância, que houve um episódio de abuso sexual em relação às histéricas, por isso que elas desenvolvem todos esses sintomas no corpo. Ele fala isso e nesse momento ele talvez não tinha uma consciência, não tinha um esclarecimento tão grande a respeito do que ele estava dizendo. Prova disso é que logo após maiores estudos, maior entendimento, ele contradiz isso nas suas novas obras, explicando, não é necessariamente um episódio de abuso, porque ele começa a notar em volta, na sociedade em que ele vivia, que existiam muitos casos de histeria. Então, realmente existiam pais ruins, mas será que tantos pais abusadores nesse nível? E mais ele começa também a olhar para si, para os seus sintomas histéricos e pensar, não, mas eu não recordo em nenhum episódio de ter sido abusado pelo meu pai, então como pode? E esse movimento entra em contradição com o que ele tinha dito, e aí ele precisa recriar essa teoria, entender que talvez então sejam apenas episódios de fantasias de abuso e não necessariamente que a criança tenha sido abusada, ou a mulher, nesse caso adulta, que eram mais comuns mulheres histéricas, tenha necessariamente sido abusada na infância, mas ela pode ter fantasiado isso. Então se percebe nesse movimento do Freud que ele mesmo, quando tentou explicar inicialmente a histeria, ele não entendia bem o que ele estava explicando. Assim como Aristóteles, lá em 300 e poucos antes de zero, quando explicou o universo perfeito, o funcionamento das coisas no universo, ele não entendia tão bem o que ele estava explicando. Prova disso é que posteriormente se comprovou, através de observações simples, já em 1600, a partir das observações de Galileu, já se comprovou de que a teoria de um universo perfeito não condizia, que o universo era cheio das suas falhas, era cheio de seus acidentes, atravessamentos e incidentes cósmicos, e que não é o universo definido por Aristóteles. Então, por isso que muitas vezes esses autores eles parecem confusos ao escrever, porque eles de fato estão confusos. Quando Freud escreve sobre o inconsciente, ele é um dos primeiros a teorizar o inconsciente. Ele não é o primeiro a definir, a escrever sobre o inconsciente. Ele já vinha sendo escrito pelos filósofos, pelos poetas, mas o Freud ele é um dos primeiros a tentar desenvolver uma teoria científica acerca desse inconsciente. Então é natural que, sem ter tanta base na qual se apoiar, ele realmente esteja confuso. É como quando você está em uma cidade completamente diferente, que você não conhece, que talvez você já até tenha lido algo a respeito daquela cidade, mas você nunca foi nela. Você começa a olhar as placas, você começa a olhar o mapa, você começa a olhar por em volta, você começa a perguntar para as pessoas informações e para que direção fica tal coisa. Não é que você é alguém excêntrico, explorando aquela cidade, teorizando sobre as placas, sobre o mapa. Não, você simplesmente está perdido e quer se achar. E é a mesma coisa que acontece com esses autores. Então, às vezes também a gente tem que parar um pouco de romantizar um movimento que é de exploração deles. Muitas vezes quando esses autores se contradizem na obra, deixam coisas vagas,
ou falam de coisas que nos parecem muito complicadas e confusas, não é porque ele é um grande gênio que está tendo um movimento de genialidade. Não, às vezes ele simplesmente está confuso mesmo. Ele está explorando, está teorizando, está tentando pensar a respeito. E ele escreve ao mesmo tempo que faz isso. E ele precisa escrever ao mesmo tempo que faz isso, porque não há como ele estabelecer um pensamento lógico para depois escrever. A prova disso é que até hoje Freud morreu em 1939, já fazem vários anos, aí estamos com mais de 70 anos da morte dele, e até hoje os teóricos que escrevem atualmente sobre o inconsciente ainda se confundem muito e ainda escrevem muita coisa que é colocada em dúvida, que é questionada, que é contrariada, escrevem muita coisa que eles mesmos mais tarde contradizem, falam, olha, talvez não seja bem daquele jeito que eu expliquei, talvez tenham outras formas de se ver esse mesmo evento, essa mesma questão. Então, isso diz de um movimento de tentativa de entendimento. E aí, quando você tenta entender e explicar ao mesmo tempo, fica difícil. A maior parte que já tentou explicar para alguém alguma coisa que tinha compreendido mal, que tinha compreendido muito superficialmente, percebe rapidamente que você entra em contradição, que você tem dificuldade em explicar. E não é que você não saiba nada a respeito do que você está dizendo, mas às vezes você ainda sabe de uma maneira muito superficial, você ainda não se aprofundou o suficiente para entender todas as contradições, para entender o que de fato condiz, o que talvez tenha que ser questionado. Então, nesse movimento de tentar entender e explicar, há tropeços, há complicações, há dificuldades no entendimento. É a mesma coisa que quando você pergunta para um colega teu do lado o que o professor acabou de explicar e o teu colega tenta te explicar, mas você percebe que ele entendeu menos do que você. Então é um movimento um pouco confuso. Esses grandes nomes do conhecimento mundial mesmo são pessoas que entenderam algumas coisinhas um pouco a mais do que nós. Mas ainda assim, quando Freud está escrevendo sobre o inconsciente, ele está ainda explorando uma ideia de inconsciente. Ele está teorizando, ele está criando, ele não tem ainda um entendimento do que é o inconsciente, tanto é que até hoje a maioria de nós que estuda o inconsciente não tem necessariamente uma ideia tão fixa e tão fechada do que é o inconsciente. Tanto é que os próprios autores da psicanálise se contradizem entre si, dizem coisas diferentes a respeito do inconsciente. Muitas vezes quando, por exemplo, o Aristóteles também tentou definir o universo, ele estava tentando definir algo que estava muito à frente do tempo dele, que ele não tinha condições de olhar para o universo. Ele olhava para o que era um pequeno recorte do universo. E a partir disso ele tentava entender qual é o funcionamento desse grande cosmos. Então, quando a gente vê isso ao decorrer da história da filosofia, quando Kant, por exemplo, fala sobre a moral, fala sobre a questão do esclarecimento, fala sobre a questão da intenção do que você pretende e não necessariamente dos fins atingidos, quando ele fala de tudo isso, é algo muito inovador na época dele. Hoje para nós isso é muito dado e ainda assim não é tão tranquilo, mas é muito dado porque hoje para nós nascemos nessa lógica. Mas quando Kant fala sobre isso, ele está em uma outra lógica muito diferente. Então, se hoje nós formos tentar explicar uma lógica muito diferente da atual que nós vivemos, nós vamos ter sérios problemas para explicar, possivelmente nós vamos nos contradizer, nós teremos lapsos em meio às teorizações, e é isso, é assim que se constrói o conhecimento. Então, também entender um pouco disso, entender um pouco também que a gente tem que parar de romantizar tanto a ignorância de alguns autores. Então, muitas vezes, esse movimento de falhas, de contradições, de dificuldade em compreender o que o autor escreveu é dado à ignorância dele mesmo, e não é algo negativo isso. O sujeito está explorando aquilo, está tentando entender aquilo. É óbvio que ele vai ter ignorância a respeito de muitos aspectos do que ele está dizendo. É óbvio que muita coisa vai entrar em contradição, que ele vai ter dificuldade com muita coisa. Temos que parar um pouco de romantizar isso e entender que isso não é negativo, que o fato desse sujeito ter as falhas dele só diz realmente da condição dele de estar explorando e tentando entender algo novo. Não diz dele ser menos valioso para a história do conhecimento.
É isso, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar. É muito importante clicar no gostei, porque faz com que o nosso vídeo seja sugerido em mais locais do YouTube e sejamos mais assistidos. Até um próximo.